Quando nascemos, somos ensinados a acreditar em divindades, acreditar em Papai do Céu, acreditar que quando precisarmos, quando tivermos problemas, quando a situação não for boa, devemos nos apegar à divindade. Desde muito cedo, nossos pais nos apresentam os seus deuses, nos apresentam as suas crenças. E essas crenças, elas são colocadas na nossa cabeça e somos criados, né? Somos criados nessa religião, somos criados com essas crenças de divindade, que devemos amar essa divindade acima de todas as coisas. Desde muito cedo nos apresentam um livro que eles dizem ser sagrado. Esse livro a gente deve respeitar. Dizem que para ler esse livro não é como ler um livro comum, é diferente, não é tão simples assim, porque você precisa ter o discernimento. Esse discernimento só vem com o auxílio aí do mais um amigo que eles colocaram na nossa vida, que é o Espírito Santo, e que só através desse Espírito Santo, só através dessa intervenção divina, poderemos compreender de fato o que está escrito nesse livro, nesse conjunto de livros aí que é a Bíblia. Desde muito cedo, colocam crenças, dogmas, e que a gente tem que seguir. Eles dizem que devemos amar a essa divindade, a Deus, sobre todas as coisas. Existe até um mandamento, né? Amarás Deus acima de todas as coisas. Se você pensar bem, parar para pensar, você percebe que a divindade que é descrita na Bíblia, a divindade que é passada de geração em geração, ano após ano, é uma divindade carente. É uma divindade que precisa ser adorada, precisa ser... A todo momento você tem que estar bajulando essa divindade. Precisa ter o ego acariciado. E ele chega até a ameaçar as pessoas, a tal punição eterna, para que você não saia, para que você não deixe de amar esse Deus, para que você não deixe de seguir essa ideia dessa ideia desse Deus específico, porque não existe só um único Deus, não existe só uma única ideia. Qualquer um que entende um pouquinho de antropologia vai saber que existe diversas ideias de deuses diferentes espalhadas pelo mundo. Mas aqui no Brasil, na maior grande parte do mundo, aí onde tem os seus deuses, né, onde as religiões dominam, eles divulgam a divindade. Essas religiões teístas, onde acreditam em um Deus onibenevolente, um Deus onipotente, um Deus criador, eles passam isso adiante. Eles passam essa ideia. Os pais nascem, crescem, não saem da religião, não questionam, e passa essas crenças para seus filhos, e seus filhos passam para seus outros filhos, e fazendo um ciclo aí quase que sem fim. Até que venha alguém e use o racional e acabe quebrando esse ciclo. Mas não é fácil, né? A Bíblia está repleto, não só a Bíblia, mas os outros livros religiosos estão repletos de passagens, de textos que coíbem o pensamento crítico, o pensamento analítico.
Não devemos questionar, não devemos ler, não devemos, de forma alguma, nem duvidar da existência desse Deus. Mas a realidade está aí. A realidade, ela veio, ela bate forte, ela é cruel, ela é terrível. E a realidade, ela bate muito forte na religião. As coisas que são alegadas na religião, que são alegadas nas igrejas, nunca acontecem. Você tem seus problemas, todo mundo tem problema, eu tenho, todo mundo tem. E você corre, você precisa de um auxílio, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa que as coisas melhorem. E muitas vezes você vai buscar essa ajuda, vai buscar essa melhora na divindade. Você vai buscar isso no Deus em que você acredita. Porém, esse Deus, ele nunca aparece para te defender. Engraçado, né? Como que você vai amar algo que você nem conhece? Será possível você amar algo que você não conhece? Porque essa divindade, apesar de ser um Deus pessoal, ele não aparece para te socorrer quando você precisa. E tem muitos religiosos que falam que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Que você tem que esquecer você tem que esquecer o seu pessoal, você tem que esquecer as suas vontades próprias para colocar a divindade acima. A prioridade nunca vai ser você. A prioridade é a divindade que você segue. É o Deus que você venera. Porque esse Deus, ele, de alguma forma, ele é carente. Ele é uma pessoa, ele é não uma pessoa, mas ele é uma ideia, né? Acho que a ideia casa melhor nisso, né? Ele é uma ideia e essa ideia é um ser carente. É um ser que precisa a todo momento ser adorado. A todo momento você tem que dizer que ama esse Deus. E você tem que esquecer as suas prioridades. As suas prioridades não são nada. Você não vale nada, você é insignificante, mas você tem que adorar um Deus, porque de alguma forma esse Deus ele é muito generoso, porque ele tem paciência com você, ele tem uma benevolência que ninguém mais tem, mas se algum momento da sua vida você resolver questionar, a ameaça vai estar lá presente. A ameaça do fogo, a ameaça do castigo eterno, a ameaça de punição. Então, pessoal, é algo meio contraditório. Como que vocês podem pregar, como que vocês podem adorar um Deus que se diz bondoso, que se diz onibenevolente, mas que ao mesmo tempo tem a ideia da punição eterna, para te castigar, para te punir, para te jogar num local de sofrimento, de fogo eterno, caso você não queira adorar, caso você queira questionar, caso você queira ter suas próprias prioridades. Amará a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer o quê? Que você tem que ser submisso, que você tem que ser um escravo leal, fiel, fazer todas as vontades sem questionar, fazer todas as vontades sem se preocupar se isso é correto ou não, porque a divindade pediu, ou porque algumas pessoas falam que a divindade pediu. Porque o livro nada mais é do que pessoas escrevendo textos que elas acham que a divindade que elas defendem quer. Porque os ensinamentos, os mandamentos são de uma suposta divindade. Mas quem escreveu foi o homem limitado com seus problemas, escreveu os seus livros. Depois eles dizem que esses livros são sagrados. E quem não obedecer
está pecando, é um infiel. Muitas passagens aí que a gente pode constatar nesses livros são passagens violentas, que dizem que o infiel deve morrer, deve pagar com o sangue. Aquele que blasfema, aquele que não acredita, também tem que pagar com a vida, porque, teoricamente, esse Deus ele se preocupa com a sua reputação. Ele é um Deus que se ofende. É um Deus que é possível um simples humano ofender, mudar a paz de espírito desse Deus, né? Porque se esse Deus ele é pleno e tem paz, ele nunca poderia ficar furioso, ele não poderia se zangar, ele não poderia se irritar e muito menos se vingar das pessoas. O que mais tem na Bíblia são passagens no qual Deus se vinga. Deus ele usa homens para vingar alguma afronta, alguma ofensa que teria sido feita a ele, e ele usa outros homens, ele usa pessoas que no nome dessa suposta divindade cometem coisas terríveis para limpar o nome desse Deus, para supostamente defender a honra desse Deus. Então é um Deus que tem honra. É um Deus que precisa que você não tenha prioridades. A prioridade sempre vai ser Ele. A prioridade sempre é fazer as vontades dEle. Será que você entende o que é o conceito de liberdade? Será que liberdade é fazer sempre a vontade de alguém? Suas vontades sempre vão ficar de lado? Será que a desculpa de dizer que Ele sabe o que é melhor para você vale a pena? Deus sabe o que é melhor para você, logo você tem que obedecer, tem que cumprir tudo o que Ele diz, tem que ser o seu escravo. A religião transforma pessoas livres em escravos. Escravos mentais, escravo de uma ideia, escravo de um Deus, escravo de religiosos, escravos de charlatões. Vamos abrir a mente, vamos saber questionar, vamos estudar, vamos procurar entender como que surgiu as coisas, como que surgiu o seu livro, como que surgiu a sua igreja. Procure a origem, questione, leia. Uma coisa que eu posso falar para você é que leia a sua Bíblia, mas não vá ler como os pastores dizem que você tem que ler, procurando uma tal ajuda de um tal de um Espírito Santo, de um tal de um Espírito, de um tal de uma divindade que nunca aparece. E procure, veja quais são suas prioridades. Suas prioridades é viver de acordo com o livro, que eles falam ser um manual das boas condutas, mas que nesse tal manual só existe barbaridades, está cheio de barbaridades lá, cheio de atos cruéis cometidos por a tal divindade ou amando dessa tal divindade. Então, pessoal, esse vídeo é mais uma reflexão. É uma reflexão que você tem que fazer. Quais são suas prioridades? É viver para agradar uma suposta divindade que nunca apareceu para se mostrar? Que a única coisa que existe para dizer que esse Deus é real são livros que alguém escreveu em algum momento, livros que não têm credibilidades, livros que já sofreram bilhões de alterações, mudanças, correções, e a todo momento eles estão sendo corrigidos. Todo momento sai uma nova versão da Bíblia. Que verdade é essa que se comporta dessa forma? Que verdade é essa que a todo momento muda? Como que vocês podem dizer para mim que isso foi inspirado por uma divindade? Como que você pode falar para mim que isso foi inspirado pelo ser mais inteligente de tudo que há? E ele criou um livro, algo totalmente para os nossos tempos, né? Algo que qualquer um pode interpretar de maneiras diferentes. Não é nada objetivo aquele livro, né? Muitas coisas subjetivas.
um livro cheio de coisas terríveis como apologia à escravidão, misoginia, intolerância, preconceito. Mas você, que é religioso, você cristão, você insiste em defender esse livro, né? Fica claro que você não conhece, que você não estuda, que você não sabe nada da religião que você defende. Você é apenas um medroso ou um interesseiro. Ou você morre de medo da religião, ou você tem interesses pessoais. Não, eu vou entrar na religião, eu vou entrar aqui porque eu vou ser recompensado no final. E o meu ego é muito grande, eu não posso morrer, eu não posso, não pode acabar aqui. Isso aqui não pode ser tudo. Tem que haver algo mais. Então, esse Deus, ele existe para me dar o algo mais, porque você não aceita a realidade. Não há evidências de vida após a morte. Não há evidências de paraísos fofinhos com anjinhos bonitinhos tocando harpas. Não há evidências de nada disso. A única coisa que a gente sabe é que todos nós iremos morrer, que a vida é breve, passageira, passa rápido, e você vai perder tempo aí servindo a uma ideia, sendo usado, sendo manipulado por pessoas inteligentes que usam da sua fé, usam da sua ingenuidade para se dar bem, para ter vidas boas, pregando teologia da prosperidade, né? Te pegando pela ganância. Você, genuinamente, você não é um servo de Deus algum, você apenas ou é um medroso, ou você tem interesses pessoais no suposto paraíso. Então essa é a reflexão do vídeo. Esse vídeo foi uma sugestão do meu amigo Felipe Tustes, espero ter falado o sobrenome dele correto. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar o canal. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva. Se não gostou, acho que nem tem mais dislike, né? Sei lá, manda um comentário aí. E é isso, pessoal. Até mais.